Vamos lá, pessoal. Volume. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. Alguns casos que a gente vê aí, eu vou dar até exemplos no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente vê uma caixa d'água que diz a quantidade de litros, na verdade eles calcularam um volume e fizeram a transformação para litro, tá? Então, todas as vezes que a gente bebe uma água, uma garrafinha de água de refrigerante, que a gente vê a quantidade de litros, na verdade eles calcularam o volume daquele recipiente e depois vai jogar para litro, para que a gente tenha uma noção de quantos litros a gente tem na garrafinha, na caixa d'água, tá? Vamos lá. Unidade de medida do padrão, né, do volume é um metro cúbico. Por que é um metro cúbico? Porque quando você vai fazer o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o que vai acontecer? Tá vendo aqui que eu tenho valendo 1? Então, esse valendo 1, ele vai ser o seguinte, aqui é 1 e aqui é 1. Então, você vai fazer 1 vezes 1 vezes 1. Então, se você faz metro vezes metro vezes metro, isso dá metro cúbico. Então, todas as vezes que for correlacionar volume, a gente tem que colocar a unidade ao cubo, porque a gente multiplica 3 unidades que são iguais, no caso, metro, metro, metro. Então, dá metro cúbico, tá? Então, como que sinaliza? O M quer dizer metro. Cúbico, você bota um 3 em cima. Então, por exemplo, aqui, ó, metro cúbico. Todas as vezes que eu ver isso aqui, já está sinalizado que eu estou lidando com metro cúbico. Aí o decímetro é dm, só que se é volume é ao cubo, então é decímetro cúbico. Aí o centímetro é cm. Então esse 3 quer dizer o quê? Cúbico. Então centímetro cúbico, tá? Então vamos lá, como é que faz? Lembra que eu falei o exemplo da garrafinha da água? Como é que vocês vão ter que entender aqui, família? Vamos lá. Ó, 1 decímetro cúbico. Se é 1 decímetro cúbico, equivale a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 2 decímetros cúbicos equivale a 2 litros. 3 equivale a 3, tá? Então, a transformação é essa. Por exemplo, eu vou ver a minha garrafinha de 2 litros, certo? O que ele fez? O que ele calculou? Ele calculou o volume. E esse volume que ele calculou estava em decímetro cúbico. Então, se tinha 2 decímetros cúbicos, eu tenho 2 litros. Se eu tenho 50 decímetros cúbicos, eu tenho 50 litros, tá? Então, isso a gente utiliza no nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente vê alguma coisa, exemplo clássico da água, que a gente vê a capacidade, vê o copo, quantos ml, é porque eles estão transformando em litro, tá? O copo que a gente tem, eles vão usar em decímetro, que calculando o volume do copo, ficou em decímetro cúbico. Quando fica em decímetro cúbico, eles jogam para litro para poder saber depois a quantidade de ml, tá bom? Mas, por enquanto, isso aqui não tem nada de transformação, não. Eu só estou comentando porque eu gosto de falar os exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá para a próxima página. Aqui, na verdade, eu já expliquei isso, né? Ele fez o seguinte, ó. Eu tenho 1 metro. 1 metro ele transformou em decímetro. Então ficou 1 metro, que equivale a 10 decímetros, tá? Então o que ele fez aqui? Ele transformou em decímetro. Para que depois que ele transforme em decímetro, ele vai conseguir jogar para litro. Ao jogarmos para litro, ele vê a quantidade de litros que iriam caber nesse cubo. Entendeu? E aqui ele fez uma outra transformação, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá? Eu gosto mais de transformar em decímetro para depois jogar para litro. É a mesma tabelinha, só que só vai entrar, sai o metro e entra o litro. Então, ml, dl, cl, entendeu? Só vai sair o mzinho e entra o L. Que é justamente esse M quer dizer a unidade utilizada. Se é metro, você bota o metro. Se é litro, você bota o L. Tá? Mas a tabelinha é a mesma. Então, para casa, para vocês resolverem, vai ficar a página 180,
a página 181. Isso. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar só esses dois. Só essas duas páginas. Então, 180 e 181. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus.